Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas dos demônios. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, prestai no inferno a Satã todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos assentando em silêncio, vamos voltar a cantar. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Filhos e filhas da igreja, renove a sua atenção para esse ensinamento. E eu coloco nos meus lábios as palavras do apóstolo Paulo, as palavras do apóstolo Paulo, da sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Atenção. A nossa exortação não se baseia no erro, na ambiguidade, ou no desejo de enganar. Repito. A nossa exortação não se baseia no erro. E eu creio que o Senhor colocará a verdade agora nos meus lábios. Porque eu não quero me basear no erro. Principalmente ao vivo, numa rede católica de televisão. Eu não posso me basear no erro. Está claro? Segundo, nem na ambiguidade. É ou não é, sim ou não, frio ou quente. A verdade. Ou no desejo de enganar vocês. Não ao erro, não à ambiguidade e não ao desejo de enganar. Creio que isso deixe o seu coração em paz nessa pregação. E o meu com uma responsabilidade profunda de anunciar não o que eu quero, não o que agrada aos homens, mas o que agrada ao Senhor. Está claro? Paulo continua, o apóstolo. Ao contrário, uma vez que Deus nos achou dignos para que nos confiasse o Evangelho, o Senhor que nos deu essa dignidade, falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que examina os nossos corações. E pelo tempo disponível para esse ensinamento, eu queria tocar em alguns pontos fundamentais. O primeiro é a idolatria para agradar aos homens. Idolatria significa dar a uma criatura
a adoração devida somente ao Senhor. Dar a uma criatura a adoração somente devida ao Senhor. Isso é idolatria. Depois há um objeto, há uma realidade. E o fundamento mais profundo da idolatria está quando os corações adoram a Lúcifer, adoram a Satanás e aos seus demônios. Você pode adorar ao demônio livremente, optando por igrejas satânicas, decidindo se consagrar ao demônio, dizendo: ó Lúcifer, tu és o meu Deus, a ti eu obedeço, a ti eu quero agradar, com a minha mentira, com a minha idolatria, com a minha prostituição, com a minha orgia, com os meus vícios. Ou você pode, e aí esse ensinamento, ser enganado, tirado o seu discernimento e adorar a Satanás nas mentiras que lhe oferece. E não agradar a Deus, embora fale de Deus, não do Senhor, não de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, nem dele, nem do Espírito Santo, falam de um Deus abstrato, e esse Deus é Satanás para eles. E eu recordo a vocês, porque nós queremos agradar a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e não aos homens. Algumas mentiras de Satanás. Primeiro, feitiçaria, ocultismo, bruxaria, maçonaria, sociedades secretas, qualquer doutrina que professe a reencarnação, ou suplicar poderes do demônio, suplicar a ação dos demônios para conseguir uma cura, para conseguir a adivinhação do futuro, para conseguir bens deste mundo. E é claro, não é o tema dessa pregação, mas é claro que Lúcifer e seus demônios podem lhe dar os bens materiais. Claro que eles podem dar. Claro que Lúcifer pode te devolver a saúde física. Claro que o demônio pode, como ato da sua mentira, revelar coisas da sua vida que já aconteceram e mentir com aquilo que pode acontecer. Claro que Satanás pode imitar a voz do seu ente querido que morreu em um terreiro espírita, em um centro espírita. Ele pode fazer isso. Ele pode psicografar, ele pode pegar a mão de uma pessoa e fazer a letra do seu filho. Mas olha, é a letra do meu filho que eu estou vendo nessa carta que eu busquei em tal lugar. É a letra do meu filho e a voz do meu filho. E ele diz que está no estado de luz, que ele está em paz. E quantos cristãos católicos adoram a Satanás e não agradam a Deus buscando esses lugares? Eu estou deixando claro, estou falando de doutrina e de pessoas que enganam por falsas doutrinas.
e não agradam a Deus, agradam aos homens, doutrinas inventadas por homens, doutrinas levantadas por homens, e se não por homens, por demônios. Estamos aí na quaresma de São Miguel, e é muito belo esse tema. Ó glorioso arcanjo Miguel, venha com a tua espada de fogo, e retira do nosso coração as mentiras de Satanás. Idolatria. Irmã Luísa me partilhava agora que as escolas estão chamando os pais e as mães para dizer: cuidado com os seus filhos na rede de internet, com a baleia azul, com a tal de boneca sem boca, com outros jogos de game que estão levando as crianças ao suicídio e à morte. E tem pai e mãe que não liga para isso, que libera o seu filho às noites na internet. E os seus filhos fazem o quê? Se consagram a demônios. Se consagram ao demônio. Claro que o demônio não vai aparecer para ele com chifre, com cara sangrando, com dentes horripilantes, mas aparece numa baleia azul, aparece numa boneca sem boca, aparece escondido. Mas o que a criança faz? Se consagra ao demônio, dizendo assim: Satanás, a minha vida é tua, leva-me ao suicídio. Marca a hora, marca o dia. Como é que você quer que eu me mate? Eu estou aqui. E o pai e a mãe o que está fazendo? Rezando o terço? Imagina! Rezando o rosário da Virgem? Não, intercedendo não. Está lá ouvindo a novela, as desgraçadas novelas de idolatria. E só isso. E o filho lá no seu quarto, ou no celular, na internet, jogando com o demônio, se consagrando ao demônio. Escuta, a nossa exortação não se baseia num erro. Tira a idolatria da tua casa. Tira a idolatria da tua vida. Expulsa os demônios da tua casa. Guardem esta palavra. Arcano. Arcano mistério. Arcano vem de arca da aliança, da antiga aliança. Arcano é aquilo que a igreja dava de profundo aos batizados. Era mistério arcano. Os batizados vinham à igreja para receber os arcanos mistérios, aquilo que Deus queria falar, para que fizessem eles a vontade do Senhor, agradassem a Deus e não aos homens. O primeiro fundamento do nosso agradar aos homens é o respeito humano. É a minha vergonha do Senhor Jesus. Eu digo a vocês, quantas vezes até hoje você falou o nome de Jesus para o seu filho, para a sua filha? Você fala Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus. Espero que seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Mas você tem coragem de falar do nome do Senhor Jesus na sua casa? Você tem a coragem de levar a tua família a adorar o Senhor Jesus na sua casa? E nós não podemos agradar a Deus a não ser por meio e por causa e pela vida do Senhor Jesus. Preste atenção. Arcano é o que eu passo a fazer agora nessa pregação. Dar a vocês um ensinamento dos mistérios da igreja, para que você fique na verdade. Arcano, disciplina da igreja, que reservava só aos batizados o conhecimento dos sacramentos. E entre os 7 sacramentos, eu
com muito amor, com muita adoração na minha alma, quero falar para vocês da beleza, da alegria de ter o Senhor Jesus como alimento na igreja. E se você quer agradar a Deus, você precisa ser um verdadeiro adorador. Você precisa adorar o Senhor Jesus, por excelência, o Santíssimo Sacramento. Você precisa adorar, comungar adorando, adorar comungando o Senhor Jesus, o Santíssimo Sacramento, porque Satanás odeia a presença do Senhor Jesus no altar. Os demônios não suportam a presença do Senhor Jesus no altar. Os demônios não querem ver um coração adorante e adorando o Senhor Jesus no altar. Mas o que os demônios fazem? Leva o teu coração aos ídolos. Vai adorar falsos evangelhos. Ou você cria o teu Deus. Você cria, mesmo sendo católico, sendo cristão, você não crê no Senhor Jesus. Você cria o teu Deus. Eu tenho o meu Deus, e Ele tem que me curar a hora que eu quero, Ele tem que fazer o que eu quero. É como esses cultos neopentecostais: quarta-feira, cura da garganta; quinta-feira, cura disso; sexta-feira, cura daquilo. Ora, é como se manipulasse o Senhor. Ora, Senhor, de quarta-feira você só pode curar garganta; de quinta-feira o Senhor só pode curar as pernas; de sexta-feira o Senhor só pode curar a minha cabeça. Isso é uma manipulação do Senhor. E se há cura, não é por causa daquele que está pregando não a verdade, mas pela fé daquele povo simples que busca o Senhor, e porque não conhecem a verdade. Escuta, claro que o Senhor Jesus pode curar. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Claro que Ele pode realizar as curas que Ele deseja, no tempo dEle, no modo dEle, e não pressionado para ter fonte de dinheiro, e não pressionado por trás com uma doutrina de erros. E como eu falei do Santíssimo Senhor Jesus no altar, eu quero falar para vocês que a Igreja Católica e as igrejas orientais, elas creem na presença real do Senhor Jesus, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Corpo, sangue, alma e divindade. Numa palavra teológica, transubstanciação. Guarda isso. Transubstanciação. Depois que o sacerdote diz as palavras da consagração: não existe mais pão, ponto. Não existe mais vinho, ponto. Está claro isso? Não existe mais pão, ponto. É a verdade. Não existe mais vinho, ponto. Fim de papo sobre isso. É o arcano e mistério, é a verdade. Como diz o apóstolo Paulo: desejo pregar a verdade. Minha exortação não se baseia no erro. E eu digo a vocês, em nome da igreja: depois da consagração, não há mais pão e não há mais vinho. Tem aparência de pão, tem gosto de pão, mas não é mais pão. É a carne do Senhor Jesus. Não tem mais vinho, é o sangue do Senhor Jesus. Está claro isto? Porque tem cristãos que dizem assim, católicos: bom, na igreja evangélica é a mesma coisa, é igual à católica. Não. Por quê? Porque na igreja luterana, de confissão luterana, nem vou entrar nas neopentecostais que nem acreditam de maneira alguma nos sacramentos, mas nas igrejas
reformadas, eles acreditam na chamada consubstanciação. Diferente, hein? Consubstanciação. O que é isso? Explica para nós, o que é isso? Para Lutero e seus seguidores até hoje, o Senhor como que entra no pão. É uma empanação. Entra no pão. Na doutrina católica não, Jesus não entra no pão. Não existe mais pão, é a carne dele. Teologia luterana, ele é empanado. É como se o Senhor fosse tomado pelo pão. Então ainda é pão, com uma presença de Jesus, meia esquisita, mas meia diferente, mas é uma empanação. Por isso que eles não adoram. E o máximo, respeitam até o último comungante. Comungou o pão consagrado, não se adora, porque é uma empanação. Claro? Empanação. Ou consubstanciação. O corpo passa a estar no pão, e o sangue passa a estar no vinho. O corpo é empanado, e o sangue é envinhado. Ou o vinho como que toma posse do sangue de Jesus. Essa é a doutrina deles. Mas não, guarda a verdade, a Igreja Católica não. Nós cremos na transubstanciação. Repito, não existe mais pão e não existe mais vinho. Está claro isso? E é por essa profunda razão que você precisa alimentar o teu coração com a verdade revelada. Paulo disse na carta aos Coríntios, na noite em que foi entregue, era uma quinta-feira como essa, à noite, o Senhor tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, hoc est corpus meum, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue que será entregue por vós. Esse mistério, sacramento da igreja, causa horror, terror aos demônios. Por isso, que nas chamadas sociedades secretas, Rosa Cruz, maçonaria e entre outras, há um culto de adoração a Satanás. Um culto de adoração. E tem seitas satânicas nos Estados Unidos, que eles pegam carne de animais, apodrecem aquela carne, o sacerdote do demônio impõe as mãos, dizendo, agora é a carne do demônio, eles comem a carne do demônio. Por quê? É forte esse ensinamento, né? Mas por quê? Porque os demônios sabem que o Senhor Jesus é o nosso alimento. Então eu te digo, filho e filha da igreja, se prostre diante do Senhor Jesus. Adore o Senhor Jesus com toda a tua alma, com todo o teu coração. Busque os tabernáculos. Se você quer agradar a Deus e não aos homens. Se você quer não ser escravo de doutrinas inventadas por homens. Adore o Senhor Jesus. Porque é duro ver católicos e católicas sentados em mesas espíritas. Invocando mortos, pseudo-mortos. Dando vida e consumindo suas vidas por doutrinas que não são de Deus, que não agradam a Deus, que não são do Senhor. É duro ver católicos buscando igrejas pseudo-pentecostais e se entregando para elas, em troca de uma cura física. E eu tenho que falar da irmã Luísa, que passou uma semana na UTI, independente do dia, se é 7, 10, 15 dias, estou falando no momento da vida dela. E estar aqui hoje adorando o Senhor, adorando o Senhor, adorando o Senhor. Uma senhora de mais de 80 anos, consumindo sua vida por Jesus.
Para mim é um exemplo, para você deve ser também. Poderia agora estar deitada, poderia agora estar repousando, mas está aqui mesmo, nesse tempo de restabelecimento de forças do corpo novamente, está aqui. Eu vou adorar o Senhor Jesus. Eu quero adorar o Senhor Jesus. E eu quero ler uma passagem dos Santos Padres, que eu vejo importantíssima para o nosso coração. Diz assim: a idolatria. Sobre este ponto, o zelo da fé falará com lágrimas. Será possível que venha dos ídolos a igreja, que venha da tenda do adversário à casa de Deus? Será que você vem dos ídolos para a igreja? Você vem da tenda dos demônios para a igreja? Não, você tem que ter a sua vida adorante pelo Senhor Jesus. Claro, você tem que amar a todos. Você tem que amar a todos, independente da doutrina que professam. Você tem que amar, mas você tem que agradar a Deus com a verdade. Meu irmão, minha irmã, eu não vou nesse lugar porque eu creio no Senhor Jesus Cristo e eu não vou desagradar o meu Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu não vou idolatrar o meu coração. Eu não vou nesse lugar porque eu não acredito em reencarnação. Eu acredito em ressurreição, que o Senhor Jesus vai voltar na sua glória e vai ressuscitar o nosso pobre corpo e dar-nos um corpo glorioso. Eu não acredito em reencarnação, eu acredito em ressurreição. Meu irmão, minha irmã, eu não vou nessa tua igreja evangélica, protestante, com todo respeito a você. Eu sei que você ama o Senhor Jesus e não posso duvidar disso, não posso julgar o seu coração, mas tem um porém profundo. Eu creio na transubstanciação, eu creio na Santa Missa, eu creio que o sacrifício do Senhor é atualizado a cada instante sobre o altar. Eu creio que eu me alimento da sua carne e do seu sangue. Eu não creio em empanação, eu não como pão sagrado, eu como pão do céu, eu me alimento do Senhor Jesus. Isso é agradar a Deus. Eu respeito a tua doutrina, eu respeito a tua opção, mas eu não tenho respeito humano de dizer: eu sou cristão, eu adoro o meu Senhor Jesus. Eu creio no que crê a igreja. Eu oro o que ora a igreja. Lex orante, lex credente. Eu creio o que a igreja crê. Eu oro o que a igreja ora. Eu creio o que ela crê. Portanto, eu creio que depois da consagração no altar, permanece nos tabernáculos, por isso vamos adorar daqui a um pouco. Eu creio que eu adoro o Senhor Jesus com seu corpo, com seu sangue, alma e divindade. Continua a exortação dos Santos Padres. Não aos ídolos, que eu não me aproxime do corpo do Senhor com as mãos que se levantam aos demônios. Eu não me aproxime do corpo do Senhor com as mãos que adoram aos demônios. Pelo contrário, eu agrade ao Senhor. E nesses momentos finais, eu quero voltar a pedir a vocês: tenham um coração discernido com a verdade. Tenham um coração mergulhado no Espírito Santo. No Espírito Santo. Tenham sabedoria, por favor. Não deem a família de vocês a demônios. Coloque um ponto final na idolatria. Não, a idolatria, eu não quero agradar aos homens, eu quero agradar a Deus. Eu não quero respeito humano, eu quero agradar a Deus. Como disse o apóstolo Paulo, veja que belo, a nossa exortação não se baseia no erro. E eu creio que essa minha exortação não se baseia no erro. Eu creio de todo o meu coração, não se baseia no erro.
na ambiguidade ou no desejo de enganar. Ao contrário, uma vez que Deus nos achou dignos para que nos confiasse o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Falamos não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. E hoje, nesse relativismo, tantos pregam para agradar aos homens, pregam para ter dinheiro, porque se aquele empresário participa de tal seita secreta, e ele dá dinheiro à minha igreja, ele cobra minha igreja de dinheiro, eu não vou falar que onde ele vai não é de Deus. Então eu fico quieto, para agradar aos homens, porque os homens me darão recompensa, me darão um dízimo, uma oferta abundante, vão reconstruir a minha igreja, vão fazer o que eu quero. Então eu, como pastor da igreja, como homem de Deus, eu me calo, como sacerdote eu me calo, como leigo consagrado, como leiga eu me calo, porque eu quero agradar aos homens e não agradar a Deus. Então basta de tudo isso. E para acolher o Senhor, vamos rezar juntos, de pé. Senhor Jesus Cristo, Rei dos séculos, e Criador de todas as coisas, eu te adoro e te rendo graças por todos os bens que me tem dado, e pela comunhão com teu corpo e teu sangue, puríssimos e vivificantes, grandes mistérios. Eu te peço, Senhor, meu amigo, guarda-me na tua proteção, guarda-me à sombra de tuas asas, dá-me participar dignamente dos teus santos mistérios, do teu corpo e do teu sangue, com a consciência pura, até o último suspiro da minha vida, pela remissão dos meus pecados, para a minha vida eterna. Senhor, o Senhor é o pão da vida, o pão vivo descido do céu, fonte de santidade, doador dos bens. Por isso eu te recebo agora, para te glorificar, para te adorar, porque eu creio que tu és o Santíssimo Sacramento, tu és o pão vivo descido do céu. Vamos aplaudir o Senhor.